Glórias a Deus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Quem está aqui para ouvir? Glórias a Deus. Então vamos aí. Vamos aqui nos envolvermos aí com o estudo. O tema de hoje é: você precisa de um milagre? Amém. Pegue aí a sua Bíblia. Eu quero começar com a carta do apóstolo São Pedro, que está na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Segunda de Pedro, capítulo de número 1. Vamos ler 2 versículos, o 3 e o versículo 4. O tema é: você precisa de um milagre? É uma pergunta. Olha o que diz. Todos? Visto como, pelo seu divino poder, o poder de Deus é divino, nos tem sido doadas. O que tem sido doada para a igreja? Doença? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então tudo que você precisa para viver, a Bíblia diz que já foi nos dado. Amém, igreja? Isso é fé, hein? Pelo conhecimento. Um povo que não conhece não sabe o que foi doado, né? Quando o povo não conhece que já recebeu doação de Deus, sabe como é que vive esse povo? Igual mendigos. É o povo da mendicância nas igrejas. Eles vão para as igrejas para falar: me dá, 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 porque eles esquecem que já foi doado, já foi, tudo já foi doado. Diga, já foi doado. Então ele diz: mas tem que ter o quê? Tem que ter o conhecimento. Pelo conhecimento completo, conhecimento parcial? Não, completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então tem que ter um conhecimento do que te foi doado. Então não é um pedaço da Bíblia. Aqui o Novo Testamento, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, nós examinamos todas, nós estamos sempre para lá, para cá. Daqui a pouco nós vamos ler algumas coisas de Paulo também, mas eu quero começar aqui. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas. De novo, doado é o quê? Foi dado. Aí eu tenho que pagar um preço. Não, já te foi dado. Não, você tem que jejuar para ganhar. Não, já te foi dada. Diga, já me foi doado. Ele já doou. Recebe essa doação? Essa doação eu recebo. Quantos recebem essa doação? Eu recebo. Pelas quais nos tem sido doadas. O que nos tem sido doadas? As suas preciosas e muito grandes promessas, para que por pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Acabou, né? Tem mais um pedaço? Livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Tá bom, até aí. Oremos. Como é bom te conhecer a tua palavra, como diz aquela música, andar com Deus é de fé em fé,
Obrigado, meu Deus, que nós temos a capacidade hoje, dada pelo Teu Espírito, de podermos viver experiências místicas, viver o sobrenatural, ver o impossível se tornar possível, ver aquilo que não existia a passar a existir. Ah, Deus, como é bom a verdade, como a verdade faz bem para aqueles que são da verdade, como a verdade cai bem no coração daqueles que são teus, daqueles que foram exclusivos, são exclusivos seus. Obrigado, meu papai. Usa a minha vida, usa minhas cordas vocais, usa, Senhor, abra os ouvidos das centenas que nos ouvem pelas rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube e as nossas programações que nós temos de nossas rádios. Meu Deus, fala ao teu povo, no nome santo de Jesus, e a igreja de Cristo, digam todos, amém, amém e amém. Obrigado, irmão, obrigado aos santos, cooperadores e cooperadoras de Papai Deus. Você precisa de um milagre, é dentro do tema da fé, porque este mês de novembro nós estamos tratando sobre a fé. Todos os domingos, tanto pela manhã quanto à noite, já é o terceiro domingo com este, e vamos finalizar no próximo domingo ainda dentro do assunto da fé, porque as terças e as quintas nós temos 2 assuntos diferentes que nós tratamos aqui na nossa comunidade. Então, Deus não está dando nada ao seu povo hoje. Ah, Deus vai te dar uma bênção. Oh, vou buscar uma bênção. Primeiro que a Bíblia diz, em Efésios 1:3, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Tá ou não está lá? Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo também diz ali em Gálatas 3:9, que os da fé são abençoados igualmente ao crente Abraão. Confere lá. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo também diz aos Hebreus capítulo 9, versículo 11, ele disse o seguinte: tendo vindo Cristo como um sumo sacerdote dos bens realizados, vamos lá, quando porém veio Cristo como um sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, a mesa está posta. Cristo veio ou não veio? Ele veio primeiro para resgatar. Diz que as ovelhas foram destituídas, diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória. Não existe você ser instituído de novo para a glória de Deus sem passar por Jesus. Jesus é o único caminho que nos leva de volta para Deus. Tem que passar pela cruz, tem que passar pelo sacrifício. Então, de posse desse conhecimento que Cristo já veio, tendo vindo Cristo, então diz que Gálatas 3:9 que somos abençoados com o crente Abraão, e Efésios 1:3 diz que bendito é o Deus e Pai que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Então, eu já sou um abençoado. Diga assim, eu já sou um abençoado. Então, Deus não está me dando nada hoje. Ele já me deu. O que estava me faltando foi o que Pedro nos ensinou: o conhecimento completo. Quando nós passamos a conhecer Jesus, deixamos de viver como bastardos. Muita gente que é filho vive como bastardo. É o bastardo que tem que mendigar o pai para dar alguma coisa. O filho não precisa mendigar. Se o filho, antes do filho pedir, papai já sabe, ele já está pronto para te dar. Ele quer te dar. Então, começando essa meditação, Deus não está dando nada ao seu povo, Ele já nos deu.
Receba isto pela fé. Ele já nos deu todas as coisas. Diga assim, Ele já me deu todas as coisas. Nós, como igreja de Cristo, nós temos que nos equipar com a força da fé. A força da fé. Para receber por fé, tudo que está escrito na palavra de Deus. Então você não recebe, porque as igrejas, elas estragaram o povo de Deus, elas estão estragando, a maioria das igrejas, elas destruíram a igreja, porque quando eles colocam objetos na igreja, quando eles colocam medalhas, terços, quando eles colocam fotografias de santo, quando eles colocam água benta, óleo santo, pozinho de não sei o que, arquinha da não sei não, pulé de pedreiro que cura, pedaço da gravata do apóstolo que faz milagre. Então estas coisas começam a atrapalhar a fé. Nós estudamos essa manhã que nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Não é o que você vê, é o que você crê. Então, nós como igreja temos que nos equipar com a força da fé para receber por fé tudo que está escrito na palavra de Deus. A igreja vive debaixo de promessa. Diga, a igreja vive debaixo de promessa. Mas a Bíblia diz que tendo vindo Cristo, para trás, irmão. Quando, porém, veio Cristo como um sumo sacerdote, isto aqui é importantíssimo, dos bens já está realizado. Quando você diz, eu não tenho direito, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo para ter o direito, você está rejeitando o que te foi doado. Você não tem que fazer, você tem que acreditar que Jesus já fez por você. A obra da fé é crer, não é fazer. Fazer já foi feito. Se eu e você pudéssemos fazer, Jesus não precisaria vir morrer na cruz. Se cada um de nós pudéssemos pagar o preço da salvação, do milagre, então cada um pagaria o preço. Mas a Bíblia diz, quando porém veio quem? Cristo, como um sumo sacerdote dos bens que serão realizados, que já estão realizados, e já te foi doado. Pedro falou, já te foi doado. O que está faltando, pastor? Eu e você recebermos pela fé. Como é pela fé, pastor? Pastor, as igrejas dão, o pastor lá dá aqueles lencinhos lá, setua uma bênção, porque a pessoa leva aquele paninho para casa, ela passa na cabeça, passa no pé para tirar o chulé, passa debaixo das axilas para tirar o gambá, mas não resolve. Não resolve. Para tirar o gambá, só tomar um banhozinho direitinho que tira o gambá. Precisa de oração para tirar gambá, não. Então, a igreja vive debaixo de uma promessa. Cristo veio, se cumpriu a promessa. Agora os bens já está cumprida a promessa. Estamos vivendo dias marcantes, estamos vivendo dias abençoados. Não, pastor, são dias maus. Esses são os melhores tempos para nós vermos a glória de Deus. Eu creio que você está aqui totalmente envolvido com a fé. Coisas grandiosas estão sendo faladas aqui. Este mês nós estamos falando de coisas gloriosas, grandiosas, valiosas. Coisas grandiosas estão sendo manifestadas por Deus para a sua igreja. Eu quero dizer que nós estamos vivendo um novo pacto. Diga, um novo pacto. Você está num pacto novo. E esse pacto novo não é um pacto de sacrifício. Não é um pacto de pagar preço. Não é um pacto de autoflagelação. Poxa, eu fico com uma dó dos cristãos. Pastor, eu estou 3 dias sem comer. Para quê? Para me ser abençoado.
Eu como todos os dias e sou abençoado. Pastor, eu estou uma semana sem beber água e comendo só mandioca para me receber uma bênção. Eu não. Ano que vem eu vou comer churrasco de picanha. Para me ser abençoado não precisa, já tem churrasco. Diz ele lá, né? Então, nós estamos vivendo um novo pacto. É o pacto da graça de Deus, que é pela fé, diga, é pela fé. É um pacto de fatos consumados. Jesus vai para a cruz, nos últimos momentos da sua vida, ele disse, tudo foi consumado. Consumado. Terminou. Nós estamos vivendo um pacto que Paulo chama de melhores e superiores promessas. Um pacto excelente. Um pacto sem defeitos. Porque é um pacto que foi feito no sangue de Jesus. Pacto que foi feito no precioso sangue. Pacto que remove pecado. Já removeu o teu pecado. Tu estás perdoado. Agora você saia daqui e perdoe aqueles que te ofenderam. Pacto que modificou a condição humana. Esse pacto veio para modificar a nossa condição humana de uma condição decaída, de afastamento de Deus. O pacto nos trouxe de volta à presença de Deus. Diga glórias a Deus, povo de Deus. Então, pacto que modificou a condição humana, essa condição decaída. Todos os seres humanos, todos, estavam entregues, todos indo em direção ao inferno. Jesus parou a nossa viagem. E ele fez o seguinte: vou fazer com que os meus filhos voltem para o caminho. No Antigo Testamento, os sacerdotes aspergiam sangue no altar. Você sabe que o povo é tão ignorante, com todo respeito de falar assim, mas é uma verdade. A maioria do povo de Deus é muito ignorante, que eles ainda aceitam igrejas que tem sacerdote. Quem já viu igreja, os caras vestidos de sacerdote do Antigo Testamento? Jesus veio como? Como um sumo sacerdote. Você não precisa de um sacerdote humano, você tem o sumo sacerdote, que é Jesus. Esses antigos do Antigo Testamento, eles foram substituídos pelo Cristo, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Então, no Antigo Testamento, os sacerdotes aspergiam sangue no altar, queimavam incenso perante a arca, faziam sacrifícios, acendiam candelabros. Você sabe que tem igrejas que tem candelabro? Quem já viu nas igrejas? E parece muito espiritual, as pessoas chegam ali, sabe, com medo, aí vai lá, toca naquele troço lá cheio de ponta assim, para colocar vela, aí vai lá, toca, aí tem uma arquinha lá, que eles banham lá com urina, né? Ouro não é, né? Urina. Aí as pessoas vão lá, toca, fica lá agarrado naquele negócio lá, achando que aquele pedaço de caixote, fingindo que é ouro, que tem alguma coisa ali dentro. Não tem nada ali, aquilo ali é ilusão. Você tem que ouvir o que Deus fala. Dentro daquele caixote, daquela arca, não tem mais nada. A arca de Deus somos nós no Novo Testamento. Deus não habita dentro de uma arca, agora Cristo habita dentro de cada um de vocês. Cristo em nós é a esperança da glória. Diz amém, igreja. Então, queimavam incenso perante a arca, faziam sacrifício, acendiam o candelabro, mas aquele pacto era imperfeito, e foi preciso fazer um novo pacto que fosse perfeito. O sangue do animal não fazia nada. Olha o que Paulo disse aos Hebreus 8. Hebreus 8. Vamos ler 8:6 até o versículo. Vamos ler alguns versículos aqui.
Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, tudo que veio do novo pacto é superior ao antigo pacto. Tudo que você viu de maravilha lá atrás, o nosso Deus, que é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre, Ele quer operar em proporções maiores. E Ele tem feito isso na sua vida. Mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, a da lei, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. É de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel. A casa de Israel não recebeu isto, irmão. Até hoje a casa de Israel não recebeu a nova aliança. Graças a Deus que não recebeu, por plano de Deus, para que os gentios, que somos nós, desfrutássemos dessa nova aliança. Enquanto eles estão lá, guardando o sábado, fazendo as festas lá judaicas, sabe, comendo pão sem fermento, aquelas coisinhas deles lá, eles estão ainda debaixo da velha aliança. Diz que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, mas eles não recebem. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir para fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Viu? Deus deu a aliança antiga, o que eles fizeram? Desobedeceram sempre. Pois eles não atentaram, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Para trás, irmão, de novo, volta para trás, volta para trás. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Está faltando uma palavra aqui. Na sua mente, volta para trás. Está faltando uma palavra. Diz o Senhor. Vai. Porém na sua mente, imprimirei as minhas leis. Ah, tá certo. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Então ele falou, não mais aquela lei na tábua, naquela pedra. Esquece aquilo. Pastor, não é para a gente obedecer os mandamentos? Claro que é. Claro que é. Jesus falou, eu vou te dar 2 mandamentos para você cumprir os 10. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, primeiro. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acabou os mandamentos. Acabou. E roubará, pastor? E não matarás. Se você ama o teu próximo, você não rouba dele. Se você não adulterarás. Se você ama o teu próximo, você não vai dar em cima da mulher do outro, nem do marido da outra. Entendeu, pessoal? Então, quando você ama Deus, se você ama o teu próximo, você não fará imagem de escultura para adorar, porque você ama o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então diz que foi criada uma nova aliança. Diz que há uma nova, diga assim, nova aliança. Olha o versículo 12, 13, põe lá, irmão. 12, 13. Aí mesmo, 12, versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, o que está escrito aqui, irmão? O que Jesus fala sobre os nossos pecados? Quando? E quem que fica lembrando? Somos nós. Nós que lembramos. Ele não lembra, mas nós ficamos lembrando. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a
desaparecer. Então ele está falando que a lei iria desaparecer. E na chegada de Cristo, ela desapareceu. Amém? Pastor, o tema de hoje, o senhor tem agora 12 minutos. O senhor terminar e cair fora. E agora, o que o senhor vai falar sobre o tema? Porque o tema é, você precisa de um milagre? Nesse é o tema? É o tema. Você precisa de um milagre? Eu vou te dizer onde está o milagre. O milagre está na tua boca. Todo milagre que você precisa está na tua boca. Se você disser, Jesus falou, se você disser a esta situação e não duvida, então começa aqui. Diga, o milagre está na minha boca. Porque abençoado eu já sou. Eu sou igual o crente Abraão, eu sou abençoado. Eu não sou amaldiçoado. Jesus levou a maldição na minha vida, Ele me abençoou. Então o milagre está na minha boca. Paulo falou isso aos 2 de Coríntios 4. 2 de Coríntios 4. 7 ao 13. Tendo, porém, este tesouro em vasos de barro, tesouro é o Espírito Santo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, a vida de Cristo, se manifeste aonde? Em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Eu recebo isso. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Há um milagre. Tendo, porém, o mesmo espírito de quê? Como está escrito: eu criei, por isso chorei. Por isso, eu criei, por isso jejuei. Por isso fui no monte. Por isso passei uma vigília. Culto de consagração. Culto de cata-capeta. Não. Eu criei, o que eu faço? Eu criei, eu falei. Também nós cremos. O que a gente faz? Por isso também nós falamos o quê? O milagre. A promessa já foi me dada. Decida hoje ter uma vida suprida, abençoada, abundante. A promessa já foi nos dada, irmãos. Diz o provérbio de Salomão 18. Provérbio de Salomão 18. 7, olha o que ele disse. Olha o que ela disse ali, olha. A boca do insensato é a sua própria. Aonde está o milagre? Aonde está o teu milagre? Se você tem boca de insensato, você vai falar o que está escrito. Se você tem boca de insensato, você vai falar o que a televisão está falando, que os jornais estão anunciando. Então ela diz: a boca do insensato é a sua própria destruição, os seus lábios um laço para a sua alma. Então há pessoas que elas com a boca, elas se afastam do milagre. Quando você diz: eu não sou merecedor, nem eu, nem você, nem ninguém, é pela graça que Ele te alcançou. Eu não tenho atributos nenhum para receber nada de Deus, nem exigir, como alguns líderes exigem de Deus. Eu sou um homem de Deus e eu exijo. Não, eu te imploro, eu te suplico que o Senhor haja de misericórdia com o teu povo, Senhor.
O versículo 20 agora, irmão abençoado. E o 21. Olha o que diz. Do fruto de quê? Olha a boca de novo. Do fruto da minha boca, o coração faz o quê? Ou o teu coração vai se fartar, ou ele vai infartar. Você decide. O que você vai ficar falando todos os dias vai fazer o seu coração se fartar, ou vai fazer o seu coração infartar. Nós tivemos agora um irmão nosso que infartou. Teve aí um AVC, porque pelo fruto da... Hoje ele mandou uma mensagem para mim: poxa, graças a Deus, estou melhor, estou curado, estou de volta, estou estando de volta, e pedindo misericórdia para Deus, para agora voltar de verdade, para não mais ficar com brincadeira com Deus, que às vezes a gente fica brincando com Deus, fazendo igual o Sansão brincando com a serpente da Dalila. Não brinca com a serpente, irmão, a serpente pica. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os seus lábios, ele fica satisfeito. Você levanta de manhã e diz: será o melhor dia da minha vida. Anjos comigo, mal não me toca, tudo que me acontecer, Deus está no controle, porque não tem presença do diabo na minha vida. O diabo tocou. Os crentes só vivem assim: pastor, ora por mim. O diabo, pastor, tocou a minha vida. Então você não tem Deus. Se o diabo toca a vida de alguém que diz que é de Deus, você não tem Deus. Ele está proibido de chegar perto de você, porque perto de você está o anjo de Deus. É o que está escrito. É o que está escrito. Não, pastor, está escrito que o diabo, o nosso adversário, anda de redor. Claro que ao redor estão os anjos. De redor, de redor, longe, redor, perto. Ao seu anjo, Deus já deu ordem a teu respeito. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Não é daqueles que diz que é crente, não. Tem que temer a Deus. Do fruto da boca o coração se farta. Você quer o quê? Ter fartura no teu coração ou infarta? Claro que você quer ter fartura, então comece a exercitar. Pastor, mas eu senti um negócio aqui. É gases. Se eu senti um negócio na barriga, será que é um tumor? Meu Deus, estou sentindo um troço. É gases. Sempre eu falo, quando eu estou com qualquer dor na barriga, é gases. E é mesmo, hein? Depois eu confiro que é mesmo. Ele sai fora. Aí depois ficou bom. Como é que uma doença, você solta ela e ela vai embora e você fica bom? Então é gases. Para que você vai ficar falando que é uma doença? Para que você vai ficar falando que é um mal? Você é de Deus. Joga essa tua língua venenosa que nós tínhamos fora e coloca uma língua de erudito, de sábio. Olha, irmão, olha para cá. A morte e a vida estão no poder da onde? Por que não está no poder de Deus e no poder do diabo? Porque abençoado eu já sou. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou. As promessas já foram doadas. Tem o sim e o amém. A morte e a vida estão no poder da minha língua. E diz: o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então tem muita gente comendo o fruto que plantou. Irmão, cuide da sua saúde. Não pense que é bobagem fazer exames. Sabe? Não pense que é bobagem você parar para tirar sangue, fazer o exame da próstata, fazer o PSA. Não pense que é bobagem, porque tem muita gente hoje, eu tenho muitos testemunhos de pessoas idosas que estão com as suas próstatas estourando. Porque uma coisa difícil é você ver homem cuidando da saúde. Você vai eu vou para a academia da terceira idade na pracinha, né?
eu e minha esposa, nós somos idosos, e 70 mulheres, 2 homens, e cansadinho. Falei, tadinho. Não cuida da sua saúde. Comem tudo que é besteira, não exercitam. Tem uma vida sedentária, televisão. Tem gente que o sofá está com um buraco de tanto sentar. Tu vai ficar doente, depois vai dar trabalho para tua mulher, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Seja forte, seja corajoso. Porque isso tem a ver, ó, a morte e a vida estão no poder da... Então eu vou me cuidar. Diga, homens, eu vou me cuidar. Eu não sou super-homem, mesmo que nós somos homens, mas nós não somos super-homem. Nós somos seres humanos, tem que haver um cuidado com esse templo aqui. Vai lá, faz exame. Pastor, eu sou macho. Macho não faz toque retal. Ah, macho tem tumor lá na próstata. Ou você faz um toque retal, sem problema, irmão, não tem problema não. Não vai viciar não, pode ficar tranquilo, que é uma vez por ano, não fica tranquilo. Aí mesmo quando eu vou, eu sempre faço, graças a Deus. Aí eu já fiz sempre com um senhor bem de idoso. Aí ele falou, e aí, como é que o senhor está? Eu falei, apaixonado. Nunca mais quero te ver. O senhor me deixou com depressão. Vou embora para casa sem falar com o senhor. Tchau. Só volto daqui a 1 ano. Então, é necessário. Senão a gente fica assim, ó, proferindo morte. A gente planta um monte de coisas ruins e quando a gente colhe, aqui, ó, o que bem utiliza, come do fruto. Eu vou me cuidar. Pastor, mas já é tarde. Não é tarde. Já estou com 70. E daí? Já estou com 50, e daí? Pastor, não tem jeito. Tem, se você quiser. Irmãos, não existe falta de tempo. Existe falta de interesse. Quando a pessoa diz, eu não tenho tempo, não dá. Você não tem interesse, você botou outras coisas como prioridade, e depois lá na frente você vai se arrepender. A gente se arrepende, irmão. Há 30 e poucos anos que eu cuido, 30 e poucos, quase 40 anos, comecei aos 20 e poucos anos, jovenzinho, cuidando, eu e minha esposa, cuidando, e vamos cuidar, porque eu não quero, sabe, chegar na minha velhice, dar trabalho para meus filhos. Tira do sol, bota na sombra. É ruim demais. Eu quero ir para o sol a hora que eu quiser. E quero ir para a sombra a hora que eu quiser. Sabe, é terrível. E tudo isso é o resultado de uma má plantação. A gente está plantando e a gente esquece que um dia chega o dia da colheita, irmãos. Vai chegar a colheita. Todos nós vamos comer o fruto. O fruto que nós plantamos, aí não tem tempo, você não tem interesse. Quando chegar a hora, todo mundo vai achar o médico. O que aconteceu? É um câncer aí no pulmão, aí, por causa do cigarro. Cigarro, maldito, não fumo mais. É preciso o cigarro causar o câncer para depois a pessoa parar de fumar. Por que não para antes? Por que não deixa antes, para depois o fruto vem? Então diz que eu tenho a morte e eu tenho a vida, mas eu tenho o poder das duas coisas que estão aqui. Eu tenho saúde. Irmãos, eu não tenho saúde porque eu digo que eu tenho saúde. Eu digo que eu tenho saúde porque eu cuido para ter saúde. Eu não sou um pastor que prega uma coisa, está ali minha esposa de testemunho, e vivo outra coisa. Se eu digo para você, cuide da saúde, porque eu sou um exemplo para você. Eu cuido da minha saúde. Porque eu não quero ver uma igreja doente. Eu não quero que você venha aqui todo ferrado. Pastor, eu estou morrendo. Ora por... Irmão, eu quero que você venha aqui feliz para adorar a Deus, louvar a Deus e trazer muita oferta para Deus, para a obra de Deus. Esse que eu quero. Que você gaste menos dinheiro em remédio. Gaste menos dinheiro em remédio. Invista seu dinheiro em frutas, em verduras, em legumes. Descasque coisa para comer, não abra embalagem.
descasque, dá trabalho, embalagem, vai lá, tem aquelas batatinhas fritas, fica 300 anos cheio de química, a batata fica morrendo ali dentro e a gente vai lá, bagulho que destrói tudo, cria gordura, levanta a pressão, faz o diabo no nosso corpo, e depois, aí vai falar, foi o diabo, foi Deus. Não, foi eu e foi você. Cuide da sua vida, irmão, cuide da sua vida. Pastor, tudo bem, o senhor deixa a gente beber? Alguém pode estar perguntando aqui, o senhor deixa a gente tomar uma cerveja, um vinho, uma cachaça? Não, por mim ninguém bebe. A gente não pode beber, não pode fumar, também não pode comer nada. Não comer a gente pode, a gente não pode comer igual um rinoceronte, né? Comer tem gente que tinha um umbigo para dentro, agora o umbigo está indo lá embaixo, por causa da educação alimentar. A maioria das pessoas que tem problema com obesidade, com todo o respeito que eu estou falando, para ajudar, a maioria das pessoas que tem problema com obesidade, 70% é comida, 30% é doença. Então, pode se cuidar, cuide da sua saúde. Você é muito importante, primeiro para Deus, e em segundo lugar, para o teu pastor. Eu quero te ver sempre com um sorriso nos lábios, não com uma expressão de gemido. Quero que você entre aqui sorrindo, alegre, porque você está desfrutando daquilo que você semeou. O milagre está na tua boca. Assim seja. Assim disse o Senhor.